Olá pessoal, nessa nossa aula nós vamos falar um pouco sobre o sistema sensorial. Nessa aula de sistema sensorial nós vamos fazer uma abordagem sobre esses órgãos do sentido: olfato, paladar, visão, audição e tato. Mas nós vamos nos particularizar apenas em visão e audição, já que olfato, paladar e tato a gente aborda ele em outras aulas. Conceitualmente, os sentidos são fundamentais para o nosso corpo. Visão, audição, tato, paladar, gustação constituem funções que vão propiciar o nosso relacionamento com o ambiente por meio dos sentidos. O nosso corpo ele percebe muitas coisas que nos rodeia, contribuindo para a nossa sobrevivência e a integração com esse ambiente em que a gente vive. Através desses órgãos do sentido, nós temos essa relação com o nosso ambiente. Aqui nós percebemos o ambiente, nós sentimos o ambiente e nós nos situamos. Por exemplo, pelo tato, a gente vai sentir reações de frio, de calor, pressão atmosférica. Pela gustação, a gente sente o sabor. Pelo olfato, a gente vai perceber o cheiro. Pela audição, a gente ouve os sons. Pela visão, a gente percebe as cores. A pele nos permite perceber o tato. A língua nos faz sentir o sabor. As fossas nasais nos faz perceber o olfato. Odores agradáveis e desagradáveis, é bem verdade. Através do ouvido, nós percebemos a audição. E pelos olhos, a visão. Para o desempenho da visão, nós temos a estrutura denominada olho. E ele tem algumas segmentações. As estruturas do olho, o olho é formado pela íris, pupila, córnea, nervo óptico, retina. A íris é a parte colorida do nosso olho. Alguns vão ter ela de coloração azul, outro de coloração verde, outro de coloração castanha, outro de coloração preta, enfim. A cor da íris depende da quantidade de melanina que a pessoa possui. A quantidade de pigmento é hereditária, ou seja, é determinada pelos nossos genes, pela ação genética. A pupila está localizada no centro da íris e é uma abertura por onde vai chegar a luz até o interior do nosso olho. Então, dependendo da contração ou do relaxamento da pupila, nós vamos ter a regulagem nessa entrada de luz no nosso olho. A córnea é uma porção transparente da túnica externa, denominada esclerótica, é circular no seu entorno e também possui uma espessura uniforme. Sua superfície é lubrificada pela lágrima, que é secretada pelas glândulas lacrimais e drenada pela cavidade nasal, através de um orifício existente no canto interno do olho. O cristalino é uma lente biconvexa, coberta por uma membrana transparente, situada atrás da pupila. Ela orienta a passagem de luz até a retina. Também divide o interior do olho entre os compartimentos contendo fluido ligeiramente diferente. Com o envelhecimento, o cristalino ele pode perder a transparência normal, tornando-se um espaço opaco, ao que chamamos de catarata. A retina é uma parte do olho responsável pela formação da imagem. É como uma tela onde se projetam as imagens, ela retém as imagens e as traduz para o cérebro através de um impulso elétrico enviados ao nervo óptico. A esclera, também denominada de esclerótica, é o branco do olho. Ela é uma membrana de característica branca e é onde estão inseridos os músculos do olho. A superfície visível da esclera é coberta por uma membrana transparente e fina chamada de conjuntiva. O humovítrio é um fluido mais viscoso e gelatinoso que situa-se entre o cristalino e a retina, preenchendo a câmara posterior do olho. Sua pressão mantém o globo ocular esférico. O globo ocular apresenta ainda anexos, que são as pálpebras, cílios, sobrancelhas, supercílios, glândulas lacrimais e músculos. As pálpebras são duas dobras de pele, revestida internamente por uma membrana chamada de conjuntiva, e ela serve para proteger o olho e espalhar sobre eles o líquido que conhecemos como lágrima. Os cílios ou pestana impedem a entrada de poeira e de excesso de luz nos nossos olhos.
As sobrancelhas impedem que o suor da testa chegue até o olho. E as glândulas lacrimais promovem uma lubrificação do nosso olho, além de fazer uma limpeza, lavagem do nosso olho. O mecanismo da visão funciona da seguinte forma. O raio de luz refletidos do objeto entra nos nossos olhos, atravessam as estruturas oculares, a córnea, a pupila, os humores, o cristalino, e chega ao fundo do olho até a retina, onde existem células sensíveis à luminosidade. A imagem é transformada em impulso nervoso e é enviada através do nervo óptico ao cérebro. No cérebro, as informações são interpretadas, fazendo com que a imagem do objeto em foco seja vista na posição correta. Porque no fundo da retina, essa imagem ela é produzida de modo inverso. Algumas doenças que estão relacionadas ao aparelho da visão são a miopia, a hipermetropia, astigmatismo, conjuntiva, tersol. A miopia é a dificuldade de enxergar objetos e coisas que estão longe. A hipermetropia é uma dificuldade de enxergar objetos e coisas que estão perto. O astigmatismo é quando a imagem fica desfocada, meio embaçada devido a uma alteração na córnea. A conjuntivite é uma inflamação que em geral ataca os dois olhos, pode durar uma semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. Ela combina vários sintomas, como por exemplo a coceira, olhos avermelhados, lacrimejando em excesso, visão embaçada, sensível à claridade, inchaço nas pálpebras e ainda pode ocorrer também dor de cabeça, mal-estar geral e inflamação dos gânglios. Já o tersol é uma inflamação geralmente localizada nas pálpebras, como se fosse uma espinha grande, deixando a região avermelhada e inchada. O pessoal costuma dizer que é resultado. Quando uma mulher grávida pede uma coisa e você não dá, aí tersol. Mas é um processo infeccioso, uma inflamação. A audição. O ouvido consiste em 3 partes básicas. Ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo ele trabalha na coleta de informações para que essa informação chegue até o ouvido médio. Ele consiste da orelha e de um canal de aproximadamente 2 centímetros. O ouvido médio serve para transformar a energia de uma onda sonora em vibrações internas da estrutura óssea do ouvido médio e finalmente transformar essas vibrações em uma onda de compressão ao ouvido interno. Ele é uma cavidade cheia de ar, consiste em estruturas como bigornas e 3 pequenos ossos interconectados que são martelo, bigorna e estribo. O ouvido interno ele transforma essa energia de uma onda de compressão de um fluido em impulso nervoso, que podem ser transmitidos ao cérebro. As 3 partes do ouvido podem ser vistas na estrutura que segue: ouvido interno, ouvido médio e ouvido externo. Lembrando que a infecção que acontece numa região do ouvido denominada labirinto vai induzir a um problema chamado labirintite. O ouvido ele é o nosso centro de referência no espaço. Então, quando temos algum processo inflamatório no ouvido, é comum a pessoa ficar tonto, não conseguir se equilibrar direito, manter a postura de pé, enfim. Justamente porque ele é responsável pela nossa posição. É o centro de referência para a posição do indivíduo no espaço. Então, gente, a nossa aula sobre sistema sensorial para o momento é isso. Eu agradeço a sua paciência e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.